Bom dia, senhores. Vamos para a nossa segunda parte de controle de voo. Sistema de trim. Como o helicóptero BK-117 está equipado com unidades hidráulicas para controle do rotor principal, que amplificam os sinais de comando, nenhuma força de controle real é sentida no punho. Para melhorar o manuseio do helicóptero, é desejável uma força de controle artificial, dando ao piloto uma referência para o deslocamento do punho. Por esse motivo, atuadores de compensação com molas de sensação de força artificial, elas são instaladas na seção não amplificada dos controles cíclicos. Durante o voo, o piloto não move o manche apenas por um curto período de tempo. Por exemplo, voar uma curva, por exemplo, mas também por um longo tempo, durante um cruzeiro. Manter o manche cíclico contra a força de controle artificial cansaria o piloto. Portanto, a força de controle artificial pode ser reduzida a zero em cada posição do punho por motores elétricos ou embreagem nos atuadores de compensação. Os componentes. O sistema de compensação ele é alimentado com energia através do disjuntor FTR na barra essencial 1 e BIP-trim na barra essencial 2 e compreende principalmente dois atuadores de compensação, longitudinal e lateral, caixa de controle, duas chaves de compensação de 4 vias, BIP-trim, no punho cíclico, dois botões de pressão, rotulados FTR, no punho cíclico, e uma chave FTR no painel. Atuadores de compensação. O atuador de compensação longitudinal ele está instalado sobre o piso da cabine, posicionado à frente do eixo cíclico. O atuador de acabamento lateral idêntico também está instalado sobre o piso da cabine, mas posicionado atrás do eixo cíclico. Na faixa do atuador está um motor DC. Na caixa do atuador está um motor DC. Uma embreagem eletromecânica, um amortecedor de fricção centrífugo, um sensor de posição e uma mola para a sensação da força artificial. Articulação de compensação. A haste de compensação longitudinais conectam a alavanca de saída do atuador de compensação longitudinal com o tubo de torção do controle longitudinal. A haste de compensação lateral conecta a alavanca de saída do atuador de compensação lateral a uma alavanca angular. Caixa de controle. A caixa de controle está instalada sob o lado direito do piso da cabine, atrás do tubo de torção longitudinal e abriga uma placa para o sistema de trim. Esta placa controla os motores DC dos atuadores de trim. Princípio do sistema de trim. A função dos atuadores de trim longitudinal e lateral elas são idênticas. Função. Ao operar a chave de trim de 4 vias no punho cíclico, identificada como BIP-trim, o motor DC no atuador de trim aciona o redutor primário, que é uma engrenagem sem fim irreversível, e transmite o movimento para a embreagem elétrica fechada. Com a embreagem, o redutor primário é conectado ao redutor secundário e o movimento do motor é transmitido ao eixo de saída. Por meio da alavanca de saída e uma haste de controle, o punho é movido para uma nova posição neutra, livre de força. A direção de rotação de um motor de trim é alterada por uma inversão de polaridade. O circuito integrado com os relés e o motor DC permite que o punho cíclico se mova em 4 direções: para frente, para trás, para a esquerda e para a direita.
Ao operar a chave de trim de 4 vias, apenas um dos 4 contatos pode ser fechado. Ao liberar a chave, todos os 4 contatos estão abertos novamente. Durante um comando cíclico, a alavanca de saída do atuador de trim se move junto com os controles cíclicos. Se o atuador de trim for desenergizado, não é possível nenhum movimento do trem de engrenagem de redução. Pelo motivo, entre as duas engrenagens, a mola fica torcida, criando assim uma força de controle artificial. Ao pressionar o botão do punho cíclico, identificado como FTR, a embreagem elétrica no atuador do trem será energizada. A embreagem abre e separa o redutor secundário do redutor primário. Isso permite que o redutor secundário gire e a mola se mova para a posição livre de força. Para suavizar esse movimento centrífugo, é montado um amortecedor conectado ao redutor secundário que produz uma resistência de torque proporcional à velocidade. Depois que liberar o botão FTR no punho cíclico, é mantida livre de força e para uma nova posição do punho. Chaves bip trim. Existem chaves bip trim para ajustar a posição de trim desejada no punho cíclico. As chaves de posição de trim de 4 vias estão instaladas na parte superior de ambos os cíclicos. Botões FTR. Existem 2 botões FTR para liberar a posição do trim. São botões de pressão e estão instalados na parte superior do punho cíclico e são identificados como FTR. Interruptor FTR. O interruptor FTR no painel de instrumentos fornece um sinal de liberação constante para a embreagem do atuador de trim. Nenhuma força de controle dentro dos controles cíclicos. A ativação é indicada pela iluminação amarela da cabeça da chave da luz FTR no painel de instrumentos. Sistema hidráulico. O sistema hidráulico ele é usado para amplificar os comandos de controle manual do piloto. Ao mesmo tempo, as forças de reinicialização das pás do rotor são bloqueadas. Componentes. O sistema hidráulico consiste em estrutura do módulo, 2 sistemas hidráulicos idênticos de pressão, 2 bombas, 3 atuadores do rotor principal, atuador do rotor de cauda e sistema de indicação e teste. Localização. Os componentes do sistema hidráulico estão instalados em uma estrutura no módulo sobre o teto da cabine, na frente da transmissão principal. Cada um dos 2 reservatórios e blocos de válvulas são montados em um suporte na estrutura do módulo. O atuador do rotor principal, de 3 eixos, é fixado com sua placa na estrutura do módulo. As bombas hidráulicas são instaladas e acionadas pela transmissão do rotor principal. O atuador do rotor de cauda é instalado na deriva vertical do cone de cauda. Sua pressão hidráulica é fornecida pelo sistema 2. Os componentes do sistema de indicação e teste fazem parte do reservatório de bloco de válvulas. As chaves, relés e visores estão instaladas no painel superior e no painel de instrumentos. Circuito básico do sistema hidráulico. Bomba hidráulica. O fluido vindo do reservatório é direcionado para a bomba hidráulica, acionada pela transmissão principal. A bomba aumenta a pressão do fluido para fornecer a força necessária para mover os atuadores. A pressão de saída da bomba é fornecida ao bloco de válvulas do reservatório. Reservatório e bloco de válvulas. O reservatório armazena o fluido hidráulico. Ele tem capacidade suficiente para atender os requisitos do sistema em todas as condições operacionais. O bloco de válvula contém vários componentes para filtrar e direcionar o fluido para proteger o sistema contra pressão excessiva. Atuadores. Os atuadores convertem a alta pressão do fluido em força mecânica.
que move o eixo apropriado. Os atuadores são a parte principal do sistema. Eles amplificam e transmitem o comando do piloto para o conjunto da alavanca misturadora. Monitoramento e teste. Para informar a tripulação sobre o estado do sistema hidráulico, um sistema de monitoramento e teste está instalado. Provisão de redundância. O sistema hidráulico é um sistema duplo. Possui dois sistemas de fornecimento de pressão idênticos, Sistema 1 e Sistema 2, que operam de forma independente. Em condições normais de operação, ambos os sistemas de pressão geram simultaneamente toda a pressão para impulsionar os controles do rotor principal. Além disso, o Sistema 2 ele amplifica o controle do rotor de cauda. Se um dos sistemas de pressão falhar, o sistema restante continua a fornecer pressão aos atuadores do rotor principal. Isso faz com que a força operacional dos atuadores do rotor principal, operados mecânico e hidraulicamente, diminuam para metade. Somente uma falha do sistema 2 faz com que o controle do rotor de cauda opere sem pressão. A falha do sistema 1 não tem efeito no atuador do rotor de cauda. Estrutura do módulo. A estrutura do suporte é a estrutura do sistema hidráulico. Ela consiste nas unidades do reservatório e bloco de válvulas, os atuadores e a tubulação. Seus componentes são a estrutura, o suporte coletor do reservatório número 1 e número 2, placa do coletor e dos atuadores de amplificação, tubulação. As alavancas são parte dos controles não amplificados. Instalação. A estrutura é aparafusada ao piso da transmissão principal na parte traseira e duas montagens em seu berço dianteiro. Esses suportes são fixados em longarinas de fibra de carbono sob o teto da cabine. Reservatório e bloco de válvulas. O reservatório e bloco de válvulas é uma unidade combinada de armazenamento e válvulas. Ele armazena o fluido hidráulico e controla o fluxo do fluido. Os reservatórios e os blocos de válvulas são conectados um ao outro e instalados no suporte e no bloco distribuidor na estrutura do módulo. Componentes. Cada sistema de fornecimento de pressão consiste em um reservatório e um bloco de válvulas. Reservatório. O reservatório ele armazena o fluido hidráulico, a pressão de pré-carga necessária gerada pelo pistão de atuação dupla no reservatório. A pressão operacional aplica uma força no pistão menor. Como resultado, o pistão maior pressuriza o reservatório. Com a relação entre as áreas do pistão de 1/60 e uma pressão de operação de 103 bar, uma pressão de retorno de 1,40 a 1,75 bar é criada no reservatório para pressurizar o lado de sucção da bomba. Uma válvula de alívio de baixa pressão evita danos ao reservatório causados por sobrepressão. Ela abre uma pressão de 7,5 bar e libera o fluido hidráulico para a porta de vazamento de óleo. O visor na parte superior do reservatório serve como indicador da quantidade de ar no sistema. Está instalado na parte traseira do reservatório um indicador de nível do fluido. O visor deve estar pelo menos cheio até o meio de fluido hidráulico. Caso contrário, o sistema deve ser sangrado. Bloco de válvulas. O bloco de válvulas ele contém todas as válvulas e linhas de controle para controlar e testar o sistema hidráulico. Logo após a bomba hidráulica, existe uma válvula de retenção para evitar a reversão da direção do fluido. Um filtro evita a contaminação do sistema hidráulico. A válvula de alívio de alta pressão evita a sobrecarga do sistema. A válvula abre a uma pressão de 122 bar e a pressão excessiva é liberada
para o lado de retorno. A válvula solenoide, a válvula de corte e a chave de pressão fazem parte do sistema de indicação e teste. Energizar a válvula solenoide faz com que a válvula de corte feche. A diminuição resultante na pressão faz com que o interruptor de pressão feche e envie um sinal para a cabine do piloto para indicar o alerta de baixa pressão. Manutenção. Para fins de manutenção, as seguintes portas estão disponíveis: válvula de sangria e visor para detecção e sangramento de ar, porta de monitoramento de pressão para teste de pressão, o lado de alta pressão, e porta de manutenção para reabastecimento do sistema, no lado de baixa pressão. Válvulas do hidráulico. Operação normal. A bomba hidráulica ela fornece uma pressão constante de 103 bar por meio da válvula de retenção e do filtro para os seguintes locais. Localização 1. Uma pequena câmara do pistão. É uma seção esquerda da unidade do pistão do reservatório. Resultado. A força na haste do pistão, devido à alta pressão pequena na pequena câmara, cria a baixa pressão na grande câmara do pistão, com a relação de 1/60. Então, repetindo. Localização 1, o resultado. A força na haste do pistão devido à alta pressão na pequena câmara, ela cria baixa pressão na grande câmara, com uma relação de 1/60. Localização 2, lado direito da válvula de corte. Resultado. A força gerada pelo pistão de alta pressão, do lado direito, e a força da mola anulam a força criada pelo pistão de baixa pressão e mantém a válvula de corte na posição aberta. Localização 3. Seção central da válvula de corte. Resultado. Como a válvula de corte é mantida na posição aberta, a saída de alta pressão é pressurizada. O interruptor de pressão está aberto e, portanto, o alerta hidráulico pressure no CPDS está apagado. A pressão é indicada no VMD. Nesta situação, o respectivo atuador do sistema do rotor principal é alimentado com alta pressão. O fluido de retorno dos atuadores é reciclado pela bomba hidráulica ou conduzido para o reservatório, dependendo da demanda do fluxo. Localização 4. Entrada da válvula solenoide. Resultado. Nesta situação, nenhum resultado aí é obtido. Bloco hidráulico. Função de teste ativada. Para o teste do sistema no solo, um dos sistemas será desligado pela chave de teste no painel superior. Durante o teste, a válvula solenoide é ativada e abre a entrada de alta pressão para o lado esquerdo da válvula de corte. Resultado. O pistão da válvula de corte se desloca até o batente direito, porque a força criada pelo pistão maior e a alta pressão é superior à força criada pela mola e pelo pistão menor com alta pressão aplicada. A saída de pressão é bloqueada e a suíte fecha. Um alerta hidráulico pressure do CPDS do respectivo sistema se acende e a pressão não é mais indicada no VMD. A linha de saída de pressão e o atuador do sistema desativado são conectados à pressão de retorno enquanto a situação de teste permanecer. Bloco hidráulico. Função de teste desativada. A chave de teste é liberada para a posição normal, a válvula solenoide fecha a entrada de alta pressão para o pistão esquerdo e a válvula de corte volta para a posição aberta novamente. O fluido da câmara do pistão esquerdo é direcionado para a linha de baixa pressão que é aberta simultaneamente. Resultado. A suíte de pressão abre novamente, o alerta hidráulico pressure se apaga e a indicação de pressão fica disponível no VMD. Os atuadores do rotor principal são alimentados com alta pressão novamente. Ambos os sistemas hidráulicos podem ser testados com este procedimento.
Lembrando aos senhores que, ao testar o sistema 1, o sistema 2 fica inativo. Não há fornecimento de pressão para o rotador do rotor de cauda. E nunca ativem a chave de teste hidráulico em voo. Novamente lembrando, ativando a chave de posição de teste para um sistema, na realidade os senhores estarão testando o sistema oposto. Ok? Testando o sistema 1, ligando a chave sistema 1, a função testada será o sistema 2 e vice-versa. Se botarem a chave para teste sistema 2, os senhores estarão testando o sistema 1. Senhores, com isso, chegamos ao final da segunda parte de controle de voo. Continuaremos na terceira parte. Muito obrigado, espero que tenham gostado.